Bom dia, bom dia. Bom dia Instagram, bom dia YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais uma live de leitura de livros. É a 39ª live consecutiva que eu faço. E é um prazer estar aqui com você, fazendo essas lives, transbordando, aprendendo, compartilhando. Muito bom estar aqui com você. E como a gente faz em toda live, a gente lê o devocional, a gente procura saber o que Deus quer nos falar. E hoje, o último dia, né, gente? Último dia aí do mês de março. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que você conseguiu concluir da sua meta? Da meta que você fez lá no fim de ano ou no início do ano? Nesses 3 primeiros meses, você conseguiu bater suas metas? Você conseguiu aumentar seu faturamento? Você conseguiu vender mais? Você conseguiu se relacionar melhor? Você conseguiu cuidar mais do seu corpo? O que você conseguiu? O que você pode me dizer se você conseguiu ou não? Comenta, tá? Vai ficar gravada essa live lá no meu canal do YouTube. Então, quando você assistir essa live gravada, comenta o que você conseguiu realizar. Coloca lá, tá? Comenta lá no meu canal. Um lar construído sobre a rocha. É o que Deus quer falar com a gente hoje, dia 31. A língua deu uma enrolada. 31 de março, tá? Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mateus 7:25. Gente, eu começar a ler, começa a querer bocejar. É uma luta. Estabelecer bons alicerces é essencial para qualquer tipo de obra, porque eles são responsáveis por sustentar e distribuir o peso da construção no solo. Uma casa permanecerá firme, segura e resistente às condições climáticas se for erguida sobre um fundamento estável, que a impede de desmoronar ou rachar. Tendo isso em mente, pergunto a você: qual é o alicerce da sua vida, da sua casa? Não me refiro às questões de engenharia, mas a respeito das bases sobre as quais sua família está sendo construída. Sejam bem-vindas, meninas. A gente está falando sobre um lar construído sobre a rocha. Quando há problemas no relacionamento com seu esposo, dificuldades financeiras, desentendimentos e brigas familiares, onde você encontra segurança e refúgio? O que tem protegido o seu lar nos dias difíceis, quando surgem chuvas e ventos ferozes? O Senhor é a nossa rocha inabalável. Salmos 89:26. Em quem podemos confiar completamente. Ele é a proteção e nos dá a garantia de que estaremos seguras sob o seu cuidado, poder e soberania. Assim como as rochas são duradouras e perduram por eras, o nosso Deus é eterno, transcende o tempo e as circunstâncias, e deve ser a base da construção da nossa família. Olá, Valéria. Quando há tribulações, a sua palavra oferece sabedoria, reconciliação e um novo ânimo. Isso quer dizer que, se permitir, o Senhor ensinará você a amar seu marido, discipular seus filhos e será provedor de tudo o que precisam para ter uma vida saudável, que teme a Deus e busca ser um reflexo de Jesus. As tempestades são inevitáveis, é natural enfrentarmos problemas em nosso lar, mas Deus é o refúgio bem presente na angústia, sobre o qual podemos descansar, sabendo que estamos protegidas
Entregue sua casa aos cuidados do Senhor, pois é certo que Ele guardará, defenderá e guiará a sua família. Glória a Deus. Que Deus, que Jesus seja o nosso alicerce, seja a base aí da nossa família, aquilo que vai sustentar, porque os dias difíceis virão, as dificuldades virão, enfermidade, desemprego, gente, problema financeiro, desentendimento, os filhos que passam por uma nova fase, a gente encontra desafios. São inúmeras coisas, às vezes problemas com a parentela, não é dentro da nossa família, mas é a nossa parentela que acaba mexendo com as nossas estruturas, o nosso relacionamento. Que Deus seja a nossa base, ok? Deixa eu enviar o aviãozinho aqui, se você puder convidar uma pessoa, pelo menos 2, 3. Ah, meu Deus, olha. Peraí, gente, eu vou subir aqui um pouquinho para enviar o avião. Aqui no celular. Eu tenho até que fazer isso com cuidado, porque ele tá travando. Vou mandar só para algumas pessoas aqui. E o restante Deus proverá. Deus vai convidar. Vai entrar quem tiver que entrar, certo? Pronto. Senão ele vai travar aqui. A gente está terminando a leitura desse livro aqui, olha. O Deus que Destrói Sonhos. Um livro que está mexendo bastante com a minha cabeça. Passamos o meu filho, ó, ele parou a leitura, Vou pegar no pé dele hoje para ele terminar essa leitura essa semana. Que eu passei à frente dele aqui, ó. E nós vamos terminar antes dele. Nós paramos aqui. Deixa eu ver o capítulo que nós paramos. Acho que foi o 6. Se eu não me engano. 5. Paramos no 5, vamos ler o 6. São apenas 6 capítulos mesmo. É porque ele tem uma parte aqui de considerações finais e tal. Então é como se fosse um outro capítulo, Eu acredito que a gente deve terminar ele quarta-feira. Vamos ver aqui. Eu tenho sugerido para você ter em mãos um caderninho, um bloquinho. Esse aqui eu fiz, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Coloquei novas palavras, palavras novas, dicionário, novas descobertas, o que você quiser colocar, tá? Aí é uma forma de você anotar as palavras que você não conhece. Pode ser que eu fale alguma palavra aqui que eu não conheça, mas que você conheça. Tudo bem, você não precisa anotar. Mas pode ser que eu fale alguma palavra aqui que você não conheça. Então pega e anota. E pesquisa no Google e tenha o seu caderninho aí de novas palavras, tá? Verônica Souto tá aí, ó. É CEO da Papel Colorido. Se você quer adquirir os livros com desconto, é só chamar a Verônica. A Papel Colorido, ela faz um valor diferenciado para quem é meu seguidor. A gente tem uma parceria aí, ela me patrocina, tá? É uma parceria séria, gente, não é no início, algumas pessoas acharam que ela ganha o livro e tal. Não, é parceria mesmo, a gente divulga o tempo todo, indico. Pessoas me perguntam sobre livro, eu já dou o contato da Verônica. Então, assim, é uma parceria real, onde ela fala do meu trabalho, eu falo do trabalho aí da Papel Colorido. Então é isso, tá, gente? É ser interessante também na vida do outro, não é só ser interesseiro. O povo de Israel, para quem tem o livro, página 111. O povo de Israel, os primeiros destinatários da lei, não a enxergava como fardo, mas como algo positivo. Tanto que o conjunto de leis deles se chama Torá, que significa instrução. Os israelitas exaltavam os mandamentos do Senhor, porque estes indicavam a escolha de Deus pelo povo. Tinham a plena consciência de que
A instrução dada a Moisés era boa, por isso obedecer a ela era a resposta ao ato libertador de Deus. Ao ato libertador de Deus. É nesse contexto que devemos interpretar Salmos 37:4. O salmista nos orienta a nos deleitarmos no Senhor, e assim Ele satisfará os desejos do nosso coração. Deleitar-se nele remete à aliança que Deus fez com seu povo. O cerne da espiritualidade hebraica é o primeiro mandamento, não ter outros deuses, ou seja, não se deleitar em nenhum outro Deus que não seja o Deus que libertou o povo da terra da escravidão. Um membro da aliança se alegra em Deus e em seus mandamentos. Os desejos do seu coração são desejos que espelham esse compromisso que todo o Israel assumiu com Deus no Sinai. Gosto de como a NVT traduziu esses versículos. Busque no Senhor a sua alegria e Ele dará os desejos do seu coração. Pois bem, o que um coração alegre no Senhor busca? A tese de John Piper, em sua Teologia da Alegria, é a de que quanto mais nos satisfazemos em Deus e em sua justiça, menos os prazeres desse mundo serão atrativos para nós. Outro aspecto que tem dificultado a compreensão simples do chamado de todo crente ao caminho da fé e obediência à palavra revelada é a glamourização do propósito. Somos levados a crer que Deus tem algo especial, único para nós. Ouvimos histórias de sucesso e de como pessoas ouviram a voz de Deus, levando-as para fazer isso ou aquilo. Jovens e adolescentes andam ansiosos esperando essa voz para descobrirem seu propósito na vida. Já falei um pouquinho sobre propósito aqui, né, gente? Eu falei que o propósito, na verdade, o propósito de Deus, ele é único para todo mundo. O propósito, ele é dividido em chamado e missão. Ele é o plano da salvação. O plano da salvação é o propósito. Como eu vou cumprir o propósito de Deus na minha vida? Primeiro, obedecendo ao chamado, que é voltando ao estado original, à origem, que é um relacionamento que Adão tinha antes do pecado, relacionamento diário com Deus, intimidade com Deus. Então, primeiro é ouvindo e obedecendo ao chamado de voltar ao sacerdócio, relacionamento com Deus. Segundo, é cumprir a missão. A missão é para com o meu próximo, é ajudar o meu próximo, é viver em função do meu próximo. De que maneira? Utilizando meus dons, que é aquilo que eu nasci, e talentos. Talentos são habilidades que eu adquiro na jornada e as desenvolvo. Dom é aquilo que eu já nasci com ele. Eu tenho o dom de ensinar. E quais são os meus talentos? De falar em público, eu desenvolvi. São as decisões que eu tomo. Não, eu vou me especializar nisso. Eu vou ser enfermeira. Olha, ninguém nasce enfermeira. Ninguém nasce advogada. Ninguém nasce cantora. Pronta. Com postura de palco. Não, eu desenvolvo habilidades. Então, quando eu uno dom e talento na minha missão, eu estou cumprindo a missão. E aí, eu automaticamente volto ao meu chamado. Então, eu obedeço, eu volto ao chamado, eu exerço a minha missão e eu estou cumprindo o meu propósito. Deu para entender? Que o propósito ele não é vago, ele não é solitário. O propósito ele é dividido. Eu até fiz esse desenho aqui, eu tenho mostrado ele aqui na live.
Propósito, que é o plano da salvação, ele é dividido em duas partes. Chamado, que é me reconectar com Deus, voltar a ser sacerdote, voltar a ter relacionamento, comunhão, intimidade com Deus, assim como Adão teve um dia, e a minha missão para com as pessoas, amar quem ele mais amou. Dentro dessa missão, eu utilizo os meus dons e talentos. Então, quando a missão funciona e o chamado também, eu estou cumprindo o propósito. Deu para entender, gente? Qual é o meu propósito? Seu propósito é ouvir o chamado e cumprir a missão. Quando eu ouço o chamado, cumpro a missão, eu estou cumprindo o meu propósito. Eu estou dentro do propósito de Deus. E é para todos. É igual para todos. O que vai nos diferenciar é a missão. Dentro da missão ali, todos têm a mesma missão: alcançar pessoas, ajudar pessoas, amar pessoas, suportar pessoas. Só que a gente faz isso utilizando os nossos dons e talentos, que são diferentes, únicos. Deu para entender? Quem está entendendo isso aí nessa manhã? Ouvimos histórias de sucesso de como pessoas ouviram a voz de Deus, levando-as para fazer isso ou aquilo. Jovens e adolescentes andam ansiosos esperando essa voz para descobrirem seu propósito de vida. Também conheci pessoas de meia idade frustradas por acharem que sua vida não foi significativa assim. Eu já disse acima e repito: sucesso e público não serão acima de todos. Talvez você seja um peregrino desconhecido caminhando por essa terra, mas seja um desconhecido para a glória de Deus. Não ser famoso e não ter um grande público ou uma grande audiência não significa que você esteja sem propósito. O propósito não tem a ver com isso, entenda. Por favor, não fique esperando uma voz do alto dizer qual o seu propósito. Ele já disse: apenas obedeça. Por isso, levante-se e caminhe. Não fique esperando o propósito para caminhar, porque você descobre o propósito na caminhada. E descobrir o propósito na caminhada é entender que o propósito é o caminho. Você descobre o propósito na caminhada e entende que o propósito é o caminho. Para finalizar esse capítulo, quero frisar: ficar perguntando pela vontade de Deus em tudo na vida pode parecer espiritual, mas reflete um misticismo pagão e não cristão. Em Romanos 12:2, Paulo deixa claro que é por meio de uma mudança em seu modo de pensar que iremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Veja bem, não é um exercício místico, recheado de sinais e maravilhas. É um exercício racional, de reflexão, possíveis... Cadê, gente? Fui olhar aqui pro lado. Reflexão possível ao que tiveram suas mentes transformadas. Aos Efésios, Paulo recomenda: não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Como eu entendo a vontade dele? Refletindo e me entregando ao que está ordenado na Bíblia. Voltemos para Romanos 12:1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem o seu corpo a Deus por causa de tudo que ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. O verdadeiro culto a Deus é a nossa entrega diária.
é a nossa vida sendo ofertada como sacrifício vivo, repetidamente. Nas palavras de Cranfield, nenhuma adoração cultural pode ser aceitável a Deus desacompanhada da obediência de vida. Sem essa obediência a Ele, nossa tendência é seguir os costumes deste mundo. Porém, se deixarmos Deus transformar nossa maneira de pensar, todo o nosso eu será diferente. Só assim seremos capazes de experimentar a vontade de Deus e de discernir aquilo que é bom, perfeito e agradável. Capítulo 6. A oração que destrói sonhos. Eita! Ó, tem até uma lâmpada do Aladim aqui, ó. A lâmpada do gênio, o gênio da lâmpada. Eu até imagino como é que é essa oração que destrói sonhos. Quem aí quer conhecer? Quem aí quer saber se está orando, achando que está abafando e está destruindo seus próprios sonhos? Quem aí quer saber? Fala aí pra mim. Quem quer saber se está orando, destruindo os próprios sonhos? Eu já fiquei curiosa. Gente, meu cabelo tá todo embolado. Quem aí quer saber se está destruindo os sonhos? Sheila quer saber. Também quero saber, gente. Tô com medo. A Nick já leu esse livro, eu acho. Não, tá lendo, terminando com a gente. E a Dona Val já leu. Crianças geralmente chamam por seus pais quando querem alguma coisa. Mãe, mesmo sem comentários. Eu nunca contei quantas vezes por dia meus filhos clamam pelo apartamento. Mãe, ô mãe, se minha esposa ganhasse R$1 a cada invocação, nós já teríamos viajado para a Disney ou comprado uma lanchonete. Crianças, no entanto, são assim. A gente entende. O que a gente não entende, nem aceita muito bem, é aquele amigo ou amiga que só chama quando precisa de algum favor. Já dá até um mal-estar quando pipoca a mensagem no WhatsApp. Eu sinto esse calafrio quando eu vejo mensagem das minhas irmãs no grupo, lá no grupo da família. Porque nunca se coloca algo bom lá, sempre é problema. Então, quando vem um áudio de uma das minhas irmãs que grava áudio de 10 minutos, 8 minutos, já me dá um negócio. Eu deixo lá um tempo até eu me preparar psicologicamente para poder ouvir. Muitas vezes somos assim com Deus. Nossa relação com Ele é pautada quase que exclusivamente por orações pedindo alguma coisa. Geralmente associamos o poder da oração às mudanças que ela causa na nossa realidade e ao mover de Deus a nosso favor. Pensada assim, ela é só um meio para eu obter aquilo que quero ou preciso. Oração passa a ser encantamentos ou palavras mágicas ditas a um gênio da lâmpada. Segura aí. Ainda que a Bíblia não fale que quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam, está lá em Hebreus 11:6, e várias narrativas bíblicas mostrem pedidos atendidos a todo da revelação, deixa claro que a coisa mais preciosa que Deus pode dar ao seu povo
é a sua presença. Por isso, a oração pode ser resumida como um diálogo entre duas pessoas que querem se conhecer e dar continuidade a uma conversa que Deus iniciou por meio da sua palavra e graça, que com o seu tempo vai se transformando num completo encontro com Ele. A oração pode ser entendida como uma resposta pessoal e comunicativa ao conhecimento de Deus. Existem aqueles que o conhecem de forma genérica, superficial. De fato, para esses, ele é o nome que surge na boca quando o calo aperta. É o gênio da lâmpada e aquele que abençoa. A relação pautada pela bênção e proteção, ou nas palavras de Keller, é um instinto humano de pedir ajuda com base num senso muito geral e desfocado de Deus. No entanto, existem aqueles que nasceram de novo e oram por meio do Espírito Santo. Esses tiveram a visão de Deus clareada pelas Escrituras, e para eles a oração é muito mais que uma petição, é rendição à soberana vontade de Deus. Afinal, o ouvir precede o pedir. Isso é, se as nossas orações são respostas ao que o Senhor falou em sua palavra, os nossos pedidos se tornaram secundários, repito, secundários, não desnecessários. Um discípulo verdadeiro também tem desejos para apresentar ao Pai. Veja o apóstolo Paulo. Nas cartas dele, podemos ler algumas de suas orações. O que impressiona é a essência dessas orações. Para ele, o motivo que o leva a ficar de joelhos está em seus leitores conhecerem a Jesus e terem os olhos do coração iluminados por ele. Efésios 1:18. Paulo vê esse conhecimento mais profundo de Deus como algo mais importante para receber do que a transformação das circunstâncias. Conhecer melhor a Deus é do que necessitamos acima de tudo. Se pretendermos enfrentar a vida, sejam quais forem as circunstâncias. Gente, o que esse texto é um pouquinho aqui, não está muito claro, mas o que ele está nos mostrando aqui é que na maioria das vezes a gente assume uma postura só de pedinte, né? A partir do momento que temos essa compreensão, o pedir e dar-se-vos-á ganha outro significado. O tudo que pedires em meu nome recebereis muda. A prioridade de nossa oração passa a ser o próprio Deus, não a realização dos nossos sonhos. Pedir em nome de Jesus também significa pedir o que Jesus pediria. Preste atenção. Lembra que a gente fala sempre das perguntas. São as perguntas que trazem as respostas, certo? Só existe resposta porque existe uma pergunta. Então pare de perseguir a resposta e comece a fazer a pergunta. Pare de perseguir a resposta e comece a fazer perguntas. Por quê? Porque as respostas virão naturalmente. Você não vai precisar gastar força, energia, tempo, dinheiro comprando respostas. Vamos seguir aqui. Eu não irei escrever um tratado sobre oração. Falta espaço, competência e experiência para isso. Porém, quero elencar aqui alguns princípios fundamentais para a nossa vida de oração, a partir do que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Ela é a resposta de Cristo ao pedido dos discípulos. Senhor, ensina-nos
A língua enrola, gente. Ensina-nos a orar, e penso que também deve ser o nosso. Jesus nos deu esse modelo de oração para guiar as nossas palavras e nossos afetos. É fato que não sabemos orar como convém. Sem guia, percorremos os caminhos do egoísmo, como Tiago já nos alertou. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dá prazer. Para Tiago, a oração nasce dos desejos, mas uma vez que desejos encontram-se confusos e desordenados, as orações também acabam sendo frutos dessa desordem. Ele afirma que oramos, mas não temos nada, porque nossas orações e súplicas nascem de nossas vaidades. Gente, olha esse pedacinho aqui, ó. Nossas orações e súplicas nascem de nossas vaidades. Exatamente, Verônica. Usa-se Deus como amuleto. Queremos nosso bem-estar, queremos ser melhores. Até a nossa oração precisa ser uma oração como se Jesus estivesse orando. Qual era a oração de Jesus? A oração de Jesus era sempre pelo próximo. Você já percebeu que nós somos tão egoístas, que na hora da oração a gente investe mais tempo do período de oração pedindo pela nossa família, por nós, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pelo nosso carro, pela nossa parentela, tudo pelo nosso, do que pelo outro. A gente sabe o que acontece? A gente, na verdade, não sabe nada de Jesus. Nada. A gente não sabe nada de Jesus. Precisamos de uma oração mestra, de um guia nessa vida de relacionamento com Deus. Se usarmos a sequência e os temas apresentados no Pai Nosso, teremos uma reordenação dos nossos desejos e afetos, como John Wesley ensinou. Sim. A maioria dos louvores está nos colocando na posição de pedinte, de que nós somos vitoriosos, porque Deus fará a nossa vontade. Poucos são os louvores entoados atualmente que estão ali para engrandecer o nome do Senhor, que são chamados louvores congregacionais. Tem mais letra, né? O objetivo da sua oração não é informar Deus, como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar. É para pensar no sentido dos seus desejos mais profundos. Aliás, nossas orações são o verdadeiro teste dos nossos desejos. Nada que merece ter um lugar em nossos desejos deixa de merecer. Nada que merece ter um lugar em nós
Peraí. Nada que merece ter um lugar. Acho que tá faltando um acento aqui. Em nós, nossos desejos deixam de merecer um lugar em nossas orações. Aquilo pelo qual não podemos orar, também não deveríamos desejar. É forte isso aqui. O objetivo da sua oração não é informar Deus, mas como se Ele não soubesse o que você quer. A oração é para se informar, é para pensar no sentido dos seus desejos mais profundos. Aliás, nossas orações são um verdadeiro teste dos nossos desejos. Nada que merece ter um lugar em nós deixe de merecer um lugar em nossas orações, aquilo pelo qual podemos orar. Isso aí, Verônica. Jesus ensina a orar. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Gente, olha só. Antes de qualquer coisa, preciso deixar bem claro. Eu tô aqui com a cabeça fervendo, tá? Antes de qualquer coisa, preciso deixar bem claro que essa oração pertence a todo o povo de Deus. Se você nasceu no catolicismo, tem gente aqui, né, que tá na live que já foi do catolicismo, talvez até tenha lido a oração no ritmo que fazia ou faz nas missas. Se nasceu evangélico, dependendo da vertente, pode ter a tendência em pensar que repetir essa oração é coisa de católico. Então, por isso que eu parei aqui para analisar. Eu já parei para pensar, oi Isabel, que muitas vezes a questão da repetição do Pai Nosso, não sei, às vezes me incomoda quando a pessoa lê muito, fala muito Pai Nosso, mas deixa eu terminar aqui, vamos ver. Se você nasceu no catolicismo, talvez até tenha lido a oração no ritmo que fazia ou faz nas missas. Se nasceu no evangélico, dependendo da vertente, pode ter tendência em pensar que repetir essa oração é coisa de católico. Mas não. Essa oração é de todos os que creem e pode ser repetida, desde que consciência do que se repete. O problema da repetição não é a repetição ali, gente. É o ato de ser mecânico, sem sentimento, sem relacionamento, sem interação. É isso. Aliás, sobre repetições, eu me lembrei de um acontecimento. Certa vez, numa conferência fiel para pastores e líderes, 2 amigos estavam olhando um material de orações dos puritanos. À época, zoei dizendo que achava um absurdo comprar um livro com orações de outras pessoas. Afinal, onde está a intimidade e a espontaneidade do falar com Deus? O tempo passou. Um dia, durante o culto, um pastor pediu que repetíssemos a oração dele. A minha mente se abriu na hora, porque não achava estranho repetir uma oração genérica de um pregador, mas tirava sarro de quem lia e tomava para si orações de pessoas piedosas do passado. Comecei então a lembrar-me das vezes que já havia usado os salmos como oração, ou até mesmo letras de canções. Desde então, não vejo problemas em irmãos que conscientemente e intencionalmente, quer dizer, gente, usando a razão, não é um mantra, não é aquela coisa que você entra em transe e tá ali, né,
Pai nosso que estás no céu, Pai nosso que estás no céu. Você já, tua mente já está vagando e você está ali repetindo o Pai Nosso. Não, é orar racionalmente, de forma intencional, entendendo o que você está falando. É isso que ele está dizendo aqui. Usam livros de orações para seus momentos com Deus, ou naqueles que se apoiam nas palavras do Pai Nosso. Ao falar de oração, em Mateus 6, Jesus não estava condenando a repetição, mas sim a repetição de frases vazias. Ele mesmo ensinou uma oração aos seus discípulos para ser repetida, como afirmou N.T. Wrigley. Parte da nossa dificuldade aqui é que nós, modernos, estamos tão ansiosos em fazer as coisas do nosso jeito que qualquer tipo de ajuda parece tirar a nossa autenticidade, já que não vem do nosso próprio coração. Por isso, hesitamos em usar as orações de outras pessoas. Às vezes faltam palavras quando oramos, portanto, replicar o que outras pessoas falaram a Deus, compartilhando suas dores ou dúvidas, pode ser um caminho. Nós nos apropriamos dos termos como se fossem nossos. A oração do Pai Nosso reflete tudo o que Jesus fez e ensinou. Mais do que nos ensinar um modelo de oração, ele está falando de um estilo de vida. Afinal, foi Jesus quem andou dizendo que era chegado o tempo de honrar o nome do Pai, de estabelecer o seu reino, assim na terra como no céu. Foi Jesus quem alimentou as multidões com pão no deserto. Foi Jesus quem perdoou pecadores e disse aos seus seguidores que fizessem o mesmo. Foi Jesus quem enfrentou resoluto o tempo de prova, para que outros pudessem ser poupados. Esse louco amor parece ser ótimo. E foi Jesus quem inaugurou o reino de Deus, exerceu o poder de Deus, morreu e ressuscitou para manifestar a glória de Deus. Por isso, quando oramos o Pai Nosso, estamos assumindo um compromisso com o Deus que fez e ainda está fazendo neste mundo. A nossa oração reconhece a primazia dos planos dele em relação ao que elaboramos. Segundo Scott, o conteúdo das nossas orações será afetado de duas formas. Primeiro, os interesses do Senhor terão prioridade. Teu nome, teu reino, tua vontade. Segundo, as necessidades que temos serão totalmente entregues a Ele. Dá-nos, perdoa-nos, livra-nos. Pai nosso que estás no céu. Se um discípulo de Jesus vai além do papel de aluno aos pés de um mestre, é ser filho de um pai amoroso. Cristo veio ampliar a família de Deus, antes restrita aos fiéis da nação de Israel, e desde então estendida a todos que nele creem. João 1,12. Jesus também abriu caminho para a intimidade com o Pai, visto que ninguém antes da história bíblica teve a ousadia de falar com Deus de forma tão familiar. Muito grande esse capítulo 6. Como uma criança fala,
a seu Pai com simplicidade, intimidade e sem temor. Portanto, não há dúvida alguma de que a palavra Abba, utilizada por Jesus para dirigir-se a Deus, revela o próprio fundamento de sua comunhão com Ele. As palavras de Jesus expressam simplesmente uma experiência cotidiana. Só um pai e um filho é que se conhecem mutuamente. Em Gálatas 4:6, Paulo afirma que o Espírito foi enviado aos nossos corações e ele clama Abba, Pai. Portanto, somos autorizados a chamar Deus de Papai, pois também somos filhos. E mais, segundo o pensador cristão Packer, se quiser julgar até que ponto uma pessoa entendeu o que é cristianismo, descubra que valor ela dá ao fato de ser filho de Deus e o ter como seu pai. Se este pensamento não dominar e controlar toda a sua atitude perante a vida, isso quer dizer que não entendeu bem o cristianismo. E o Pai é nosso. E quem chama Deus de Pai não foge da comunhão. O aspecto comunitário da vida de fé é latente nessa oração. Por mais que eu precise ter o meu secreto com Deus, não posso me ausentar da comunidade da intercessão e da oração com os irmãos. É tudo nosso. A santidade, o clamor, o pão, o perdão, o livramento e o reino. É importante frisar que toda essa intimidade disponível a nós por meio de Cristo possui limites. Como já mostrado no capítulo sobre sermos escravos de Deus. Ele é o nosso Pai e está no céu. E não podemos perder a dimensão da soberania e transcendência de Deus. As nossas orações precisam ter a intimidade suficiente para chamar Deus de Pai, mas a submissão consciente para pedir que a vontade dele seja feita. Eu vou parar aqui porque vai entrar em outro santificado seja o teu nome, na outra parte aqui, depois ele está dividindo em parte. Depois vem o teu reino, né? Ele pegou ali o Pai Nosso e desmembrou, tá? Aí amanhã a gente termina mais um pouquinho. Gente, eu quero falar pra vocês, deixa eu marcar aqui onde a gente tá. A leitura desse livro aqui deve acabar quarta-feira, eu acho. Que ainda tem um bom pedacinho aqui. Mas eu quero mostrar pra você o livro que nós vamos ler, talvez a partir de quinta-feira, eu acredito. E aí você já pode, comece pelo porquê. Você já pode encomendar o seu livro com a papel colorido RJ. Não deixe chegar a live para você pedir. Encomende logo o livro. De repente a Verônica tem algumas unidades lá. Comece pelo porquê, de Simon Sinek. Gente, Simon Sinek é o autor daquela frase. Então a gente sabe que muitas mulheres empreendedoras entram aqui na live, mulheres empresárias, empreendedoras, que querem ou que já são, né? E qual o segredo de aumentar o faturamento, melhorar as vendas? Gente, tudo sobre venda envolve relacionamento. Então, se você não sabe se relacionar com pessoas, tem dificuldades, tem limitações, você vai ter resultados medianos ou ruins.
Porque Simon Sinek diz que 100% dos meus clientes são pessoas e 100% dos meus funcionários, colaboradores são pessoas. Então, quem não entende de pessoas, não entende de negócios. E aí ele completa essa frase. E o livro diz, como grandes líderes inspiram pessoas e equipes a agir. Imagine um mundo em que acordamos inspirados para trabalhar. Ele tem uns outros livros aqui também, conta seu porquê. Mas eu era doida para ler esse livro, tá, gente? Então vou ter uma oportunidade aí de ler. Gostei muito dele, Verônica, da diagramação dele. Aqui, ele tem um espaço aqui, tanto aqui quanto aqui também. O tamanho da letra é um tamanho legal, é uma letra boa. Ele tem imagens explicativas, eu gosto, é tipo o essencialismo, sem esforço, a única coisa. Eu gostei bastante. Uma coisa que ele não tem ele até tem aqui umas páginas de respiro. Tem páginas de respiro. Porque a página de respiro nos ajuda a fixar o conteúdo lido quando a gente vira a página. Ele acaba coloca o título. Então, já faça seu pedido. Você tem pouquíssimas unidades disponíveis no momento. Já corre, já faça seu pedido. Você tem desconto. O círculo dourado, sim. Tá? Faça sua encomenda. A gente deve começar a ler ele quinta-feira. Eu acredito que quinta-feira a gente já vai estar lendo ele. Então já chama a Verônica no privado. E, Verônica, qual o desconto que eu tenho? Vê direitinho a questão do frete, tá? Por quê, gente? Porque é muito melhor você ter o livro em mãos, né? Eu tô lendo esse livro aqui. Eu já fiz anotações nele, né? O meu filho, eu emprestei ele pro meu filho ler. Mas eu fiz anotações nele aqui, então a gente fica mais à vontade, até para depois você fazer a releitura, a revisão dele, do conteúdo. Porque, gente, livro a gente não lê só uma vez não, tá? A gente lê o livro, a gente anota, né? Pega as dicas ali de como absorver melhor o conteúdo. Depois de um tempo, você pode ir lá revisar o livro. Então, quando você tem as suas anotações, tudo fica mais fácil. Eu tô lendo o livro ali, eu vou tirar uma foto dele, vou colocar nos meus stories, depois vocês vão dar uma olhada. A Verônica colocou aí que 15% no Pix ou no dinheiro, né? Mas tem que ser no Pix, né? Porque não mora perto. Ou 10% no cartão, porque tem as taxinhas do cartão, né? E demora também para cair, às vezes, dependendo da máquina, do link que é gerado, demora aí. A PagSeguro são 14 dias. Não é mole não. Tá bom, gente? Então vamos tirar o nosso print. Não saia da live sem tirar o seu print, para você convidar mais pessoas para estarem aqui conosco amanhã. Amanhã, presta atenção, amanhã a live é 8 horas. Sandra, por que hoje é 11, amanhã é 8, quarta, quinta e sexta é 9? Porque hoje eu tenho um compromisso, né? Às segundas eu tenho um compromisso na consagração da minha igreja. Amanhã meu compromisso é com meu pai, então eu tenho que chegar lá 9 em ponto. Então às vezes eu acabo 10 para as 9. E aí quarta, quinta e sexta eu fico mais tranquila e eu tenho gostado bastante do horário das 9 horas, tá? Então vamos tirar o nosso print. Foi. Gente, deixa eu falar algo pra vocês também. Eu tenho um canal do YouTube. Preciso que vocês se inscrevam lá. Você que tá aqui na live, se inscreva no canal. Pega o link lá, compartilha, manda pra alguém. Tem vários livros lá. Tem a Nil, não sei se a Nil tá aqui
na live ainda, mas a Nil tá lá maratonando as lives. E ela já tá lendo o livro anterior que nós lemos, A Única Coisa. Ela já tá lá lendo A Única Coisa. Ela leu né, Nil? Você leu, acho que não, você tá lendo Essencialismo, né, agora. Então, assim, tem como você acompanhar lá e tirar proveito, porque eu leio, vai ler junto comigo, tá gravado, tá? Então me ajude a divulgar tanto o perfil do Instagram, Motivada para Motivar, quanto o canal do YouTube, tá bom? Amanhã a live é às 8, tá, Nick? A Nick acho que tá aí também. A Nick achou que hoje não tivesse live, né? Porque eu sei que fica confuso mesmo, gente. Fica confuso. Mas por enquanto é assim mesmo. Tá? Então beijo, gente. Daqui a pouco eu vou subir esse vídeo aqui. Eu tenho que subir os outros 2. Já salvei o vídeo. Vou salvar esse. Aí eu já subo os 3. Beijo.